Shalom Lekulam! Olá para todos! Afinal, você sabe o que é fariseu? Este é o estudo de hoje. Portanto, eu sou Ivan Rodrigues e você está no canal Conto dos Hebreus. Portanto, abra o seu coração, pois nós vamos falar na língua Kadosh, na língua santa. Se preparou? Abriu seu coração? Sem mais demora, vamos hebraicar? Vamos aos estudos! Fariseu. Fariseu vem da palavra grega farisaios e do hebraico parush. Parush vem da palavra parash, afastar, se retirar. Por exemplo, as parashut. As parashut são as porções semanais que são separadas para a leitura da Torá. São também conhecidas como as parashat hashavua, ou as porções semanais para o estudo da Torá. Portanto, eles se afastavam do meio da população para dedicar os estudos da Torá. Portanto, fariseu é parush e fariseus é perushim. Foram os criadores da instituição sinagoga, onde Yeshua também ia para ensinar. Em Marcos, no capítulo 1, versos 21, o texto diz assim: E entraram em Quefarnahum, e logo num dia de Shabat, e indo ele na Beit HaKnesset para ensinar. Portanto, Yeshua, ele ia nas sinagogas para dar instruções, para dar ensinamentos aos seus talmidim, aos seus alunos, aos seus seguidores, aos seus discípulos. Pois a palavra Knesset significa sinagoga. Pois a palavra igreja, ela vem da palavra grega eclesia. E de acordo com as escrituras, Yeshua nunca entrou em nenhuma eclesia. Portanto, os fariseus eram pessoas comuns que ensinavam ali no templo. E também eles tinham uma influência política e religiosa, pois eram opositores dos Seduquim, dos saduceus. Perdão. Pois eles acreditavam na existência de malachim, mensageiros, no juízo final, na vida do Mashiach, na ressurreição dos mortos e também aceitavam o Tanar e a Torá como ensinamentos do Eterno. A palavra malachim, mensageiros, ao qual os gregos traduziram esta palavra como angelus, são seres angelicais celestiais. E os tradutores bíblicos já trouxeram esta palavra como anjos, mas a palavra em ivrit, em hebraico, é malach, mensageiro, malachim, mensageiros. Pois os Seduquim, os saduceus, eles não aceitavam o Tanar. Eu vou explicar para você entender melhor o que é a Torá. A Torá são 5 primeiros livros das Escrituras que Moshe escreveu, também conhecido como o Pentateuco. Mas estes 5 livros levam o nome de Torá. A palavra Torá, ela não pode ser traduzida como lei, mas sim instruções, ensinamentos. Já a palavra Tanar, o Tanar é uma abreviação de 3 palavras. O T de Torá, o N de Navi, profeta, Naviim, profetas, e o Raf, que também é um Kaf de Katuv, escrito, Ketuvim, escritos. O Tanar também é conhecido como Velho Testamento, mas de velho não tem nada. Portanto, os Seduquim, os saduceus, eles não aceitavam o Tanar, não aceitavam os escritos e nem mesmo os profetas, somente a Torá, os 5 livros que Moshe escreveu. Portanto, há uma grande diferença entre os Seduquim e os Perushim. Mas, entretanto, portanto,
Os fariseus, eles acreditavam que Moshe tinha recebido do Eterno uma Torá oral, ou seja, um ensinamento oral, e que eles deveriam passar estes ensinamentos de pai para filho. Sendo assim, eles invalidavam a Torá para aplicar as suas leis, os seus costumes. E isso lhes renderam uma fama de loucos, hipócritas e fanáticos. Está relatado em Marcos, no capítulo 7, versos 13, Lucas 12, 1, Lucas 18, 9 ao 14 e também em Mateus, capítulo 5, versos 20, 16, 6 ao 12 e também 23, 1 ao 39. Muito bem. De acordo com o historiador Yosef ben Matitiyahu, ou Flávio Joséfo, os fariseus eram uma das 4 seitas que atuavam dentro de Jerusalém, na Beit HaMikdash, ou na Casa da Santidade, ou no Templo de Salomão. As seitas que atuavam ali eram os Perushim, os fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas devoto à Torá, de pessoas comuns. E também os Tzedukim, que são os saduceus. Os Tzedukim, geralmente, era formado ali por um grupo de pessoas de alto poder aquisitivo, geralmente de pessoas de famílias sacerdotais, de príncipes, pois eles não gostavam de viver ali entre as pessoas de baixo poder aquisitivo, ou seja, de pessoas pobres. Eles ficavam ali ostentando a sua nobreza. E também os Isiim, que são os essênios. Estes viviam em suas colônias, retirados do meio da população, e diziam que eram os filhos da luz. E viviam excessivamente praticando os rituais de purificação. E antes do sol nascer, eles já faziam as suas orações, dizendo para que a bondade e a misericórdia do Criador se manifestasse mais uma vez, para que o sol possa nascer mais um dia. E também os Canaim, que são os zelotes. Zelote vem da palavra zeloso, guardadores, pois eles eram os fariseus radicais que não aceitavam viver debaixo do jugo dos romanos. Bons fariseus, certamente. De acordo com as escrituras, sim, existia sim muitos bons fariseus, pois eles eram um único grupo de pessoas que misturavam ali no meio da população, de pessoas ricas, de pessoas pobres, falavam ali de política, de religião, pois eles eram devotos à Torá. Por exemplo, Yosef Haramataim, ou José de Arimateia. Em todas as passagens das Escrituras se fala muito bem dele. Vejam esta passagem nas Escrituras, nos Ketuvim Natzerim, escritos nazarenos, Yohanan João, no capítulo 19, verso 38, em que o texto dele diz assim: Vayeri ahar hadevarim ha'ele Yosef min haramataim. Ou seja, e aconteceu, depois destas palavras, depois destes acontecimentos, Yosef min haramataim, ou seja, José de Arimateia, ele, Asher, que, Hayá, era, Talmid, aluno de Yeshua. Eu estou falando aqui de um sinedrim, de um simédrio, de uma pessoa nobre, de uma autoridade dos Yehudim, dos judeus, um magistrado. Estou falando aqui de uma pessoa culta, que procurava Yeshua para aprender com Yeshua. Vejam a palavra Talmid, significa aluno. Talmidim, alunos. Portanto, José de Arimateia era um Talmid, um aluno de Yeshua, não um dos 12, mas ele procurava Yeshua para aprender com Yeshua. O que Yeshua ensinava era a Torá e o Tanar.
E também Nicodemos, do grego Nicódimos, e do hebraico Nakidimon. Nos Ketuvim, Natserim, nos escritos nazarenos, também conhecido como Novo Testamento, Yohanan, João, no capítulo 3, versos 1, o texto dele diz assim: Vayechi ish min ha-perushim, o Shemô Nakidimon. Ou seja, o Vav aqui é uma conjunção. E o Yud aqui é a ação. Portanto, com o Yud forma a palavra Iyeri, que vem do verbo rayar, ser, acontecer, tornar-se. O verbo do presente, passado, futuro. Portanto, com a conjunção, pode ser traduzido assim: e ele foi, ou e aconteceu. Ish, um homem, min ha-perushim, um homem entre os fariseus. O Shemô, aqui nós temos novamente a conjunção. A conjunção, na sua forma comum, ela usa o Vav conjuntivo e um Shivá. Neste caso aqui está com Shurik. Por quê? Pela regra gramatical, em início de palavras não pode haver dois Shivás em início de palavras. Portanto, esta conjunção aqui está usando o Shurik. Se lê assim, se traduz assim, e, pois independente da conjunção ser vá, vê, vi ou u, sempre ela vai ser traduzida com o som da nossa vogal e. O Shemô. Shemô vem da palavra Shem, nome. Shemot, os nomes. Shemi, o meu nome. Shemô, o seu nome. O Shemô e o seu nome era Nakdimon. Continuando ainda no capítulo 3, versos 2, o texto continua dizendo assim: Hu ba el Yeshua laila, ou seja, Hu, ele, ba, ele buscava, ou ele procurava, el, por, Yeshua laila, em oculto, ou à noite. Portanto, Nicodemos era uma pessoa também culta, uma pessoa muito estudada. Mas ele procurava Yeshua para aprender com Yeshua. O que Yeshua ensinava era a Torá, era o Tanar, pois Yeshua, ele é a palavra do Eterno, porque a Torá é a palavra do Eterno, o Tanar é a palavra do Eterno. E Yohanan, João, no capítulo 1, versos 14, ele diz assim: Ve hadavar, e a palavra, lavash basar, ela se fez carne e habitou entre nós. Ele estava falando de Yeshua, do nosso Mashiach. Ele é a palavra do Eterno. Portanto, o Yeshua diz assim: Anohi haderer, eu sou o caminho, veha-emet, e a verdade, veha-haim, e a vida. Portanto, estes magistrados, eles procuravam Yeshua para aprender com Yeshua, porque Yeshua, ele é a palavra do Eterno. Ele é os ensinamentos do Eterno. Ele é a Torá, ele é o Taná que veio em carne para nos dar instruções, para nos dar ensinamentos. E também em hebraico, Shaul. Shaul significa desejado. E do grego, Paulos, que vem de um nome de um deus pagão, Apolo, filho de Zeus. Apolo, na mitologia grega, é o deus Sol, o deus das artes, da música, da profecia e também da medicina, pois ele simboliza aquele que matou a serpente Piton. Nos Ketuvim Natserim, ou nos escritos nazarenos, em Maaseh Shelichim, ou Atos dos Emissários, no capítulo 23, verso 6, o texto diz assim: Anashim, Ahim, Ani, Parush, Ben, Parush. Ou seja, Anashim, homens, Ahim vem da palavra Ah, irmão, Ahot, irmã. Portanto, homens, irmãos, Ani, eu sou, Parush, eu sou fariseu, Ben Parush, filho de fariseu.
Portanto, Shaul, ele está declarando aqui que é um fariseu, filho de fariseu. Ve'al, ve aqui é uma conjunção. O al aqui é um advérbio de lugar, em cima ou sobre. E sobre o tocante à esperança e ressurreição dos mortos, e por este motivo eu estou sendo julgado. Neste texto, Shaul, Paulo, ele declara que é um parush, um fariseu, filho de parush, filho de fariseu. Os fariseus acreditavam na vinda do Mashiach? Sim. No juízo final? Também. Na ressurreição dos mortos? Também. Aceitavam o Tanar? Sim. A Torá? Sim. Acreditavam na existência de Malachim, mensageiros do Eterno? Também. Portanto, uma fé farisaica é uma fé completa. Eu me identifico com uma fé farisaica. Em Lucas, no capítulo 13, versos 31, fala que os fariseus, eles procuravam Yeshua. Tem esta passagem que eles procuraram Yeshua e avisaram Yeshua que Hordos ou Herodes procurava Yeshua para matá-lo. Eles tinham defeitos? Sim, estão relatados aqui nas Escrituras. Mas os fariseus, eles eram um único grupo de pessoas que ficavam entre pessoas ricas, entre pessoas pobres. E eles também foram os criadores da instituição sinagoga, onde Yeshua ia para ensinar. Portanto, neste estudo, de acordo com as Escrituras, o que eu pude perceber, que eu não trago aqui nenhuma conotação de acordo com as Escrituras, se comparando os fariseus com os saduceus, eu não trago nenhuma conotação tão negativa, porque eles são tão diferentes dos saduceus. Os saduceus, quando falavam com eles na vinda do Mashiach, ou no juízo final, ou na ressurreição dos mortos, eles rasgavam as suas vestes, eles repudiavam. Portanto, de acordo com as Escrituras, os fariseus são bem diferentes dos saduceus. Portanto, neste estudo, eu não venho defender o fariseu e nem acrescentar nada aos fariseus, pois os textos já falam por si. O que eu consigo ver, o que eu consigo sentir, é que em presente momento o que mais tem é pessoas que anulam, que invalidam a palavra do Eterno. Igualzinho os fariseus, que anulam, que invalidam a Torá, que anulam, que invalidam o Tanar, os ensinamentos do Eterno. E isto é o que eu consigo ver em presentes momentos. Ok? Portanto, este foi o estudo de hoje. Eu quero aqui deixar o meu Lehitraot, o meu até logo, até breve, e o meu Todá Rabá, o meu muito obrigado. Portanto, Lehitraot e Todá Rabá. Até breve, muito obrigado e Shalom para todos.